Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar hoje de função par, função ímpar e função sem paridade, tá certo? O que é uma função sem paridade? É que nem é par, nem é ímpar, tá certo? Então vamos lá, começar a nossa aula. Veja bem, para ser uma função par, é necessário que o f de x seja igual ao f do oposto do x. Né? Digamos que esse x aqui, ele é positivo, qual é o oposto dele? Menos x, tá certo? Então, temos que obedecer essa regra aqui, tá certo? Ou seja, resumindo, digamos que esse f de x deu 8 e esse f de menos x deu 8. Os dois não são iguais? E os dois não têm o mesmo sinal e é o mesmo valor? Então, logo, ele é par. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos utilizar o f de 2 e calcular o f de 2 e o f de menos 2 aqui. Então vamos lá. Para o f de 2, no lugar desse x eu boto 2. 2 ao quadrado vai dar o quê? 4. Agora vamos utilizar o oposto de 2, que é o menos 2, não é isso? Então vamos lá. Menos 2 ao quadrado vai dar o quê? 4. Então percebeu que o f de 2 é 4 e o valor do oposto de 2 também é 4. Percebeu? Então, logo ele é uma função par, tá certo? Aí você pergunta, Sena, tem gráfico, né? Tem gráfico a função par? Tem sim, tá? Então vamos lá. Aqui eu dei esse gráfico que é uma parábola, tá certo? Para você saber se este gráfico ele é uma função par, você tem que primeiro observar essa relação aqui, ó, pessoal. Ele tem que ser simétrico em relação ao eixo de y. Aqui, ó, o eixo de y. É como se você tivesse um espelho, não é, aqui, e você está vendo o que? O reflexo dessa parte do gráfico, não é? Completando ele, fazendo uma parábola. Vamos ver isso. Eu já tinha feito esse cálculo com vocês anterior, então vamos lá. Observe que eu tenho o par ordenado de x de 2 para 4 e o par ordenado em x de menos 2 para 4 de y. Eles estão aqui, ó. Perceba. Tá vendo aqui, ó? Se eu botar um espelho aqui, este pedaço do gráfico, ele é um reflexo do outro. Tá vendo? Ou seja, ele é simétrico ao eixo de y, tá, pessoal? Ele aqui, ó, entre o eixo de y, como se você botasse um espelho e você está aqui e está olhando você no outro lado, não é? A outra maneira também de observar o x aqui, ó. O x aqui é positivo e o outro x aqui é negativo, ou seja, qual é o simétrico de menos 2? Mais 2, não é isso? Então, logo, é uma função par. Vamos falar agora de função ímpar. Do mesmo jeito que a função par tem uma relação, o ímpar também tem, tá, pessoal? Olha ele aqui, ó. O f de x ele é igual a menos o f de menos x. O que é que eu quero dizer com isso? Digamos que aqui seja 8 e o resultado desse aqui, ó, do f de menos x, seja 8, tá certo? Então eu teria 8 e menos 8. Então, dá para perceber que para que ele seja função ímpar, um tem que ser o oposto do outro, ou seja, 8 e menos 8. Né? Já na função par, os dois têm que ser igual, 8 e 8, né? Mas vamos treinar mais isso. Eu dei aqui para vocês uma função x ao cubo, tá? Uma função polinomial. Então vamos lá. Vamos supor que esse x é 1. 1 ao cubo dá o que mesmo? 1, que é 1 vezes 1 vezes 1, ok? Vamos fazer agora com o oposto de 1, que é menos 1. Menos 1 ao cubo, pessoal, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. O que é que nós percebemos? Que o resultado do f de 1 é 1 e o resultado do seu oposto é menos 1. Logo, ele é uma função ímpar, tá certo? Quando você tem o mesmo valor, porém um deles é negativo, é uma função ímpar. Agora, quando você tem o mesmo valor e os dois têm o mesmo sinal, ele é uma função par. Vamos para o gráfico. Observe aqui, a mesma coisa, a mesma relação que tinha lá no gráfico de par, nós também teremos no ímpar, tá? Ele tem que ser simétrico, mas em relação à origem. O par é em relação ao eixo de y. Já o ímpar é em relação à origem. Observe esse gráfico aqui. Vamos colocar o menos 1, tá? 1 com 1, o menos 1 com menos 1. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Observe que esse desenho aqui, ele não é simétrico aqui, ó. Tá vendo? Aqui no segundo quadrante.
ele não tem desenho no segundo quadrante, ele está invertido, né? Então, ele está invertido e está passando pela origem aqui, ó, no zero, né? Então, isso faz que se determine a função ímpar, tá? Então, aqui, ó, um gráfico que é simétrico à sua origem, tá certo? Vamos ver agora uma observação. Essa observação, pessoal, é para mostrar que tem funções que nem é par, nem é ímpar, tá certo? Então, vamos provar aqui. Eu tenho essa função, tá certo? Para f de R, de R em R, tal que f de x igual a 2x menos 1, notemos que não é uma função par nem uma função ímpar. Mas vamos ver se realmente é verdade, né? Então, no f de x igual a 2x menos 1, eu vou trabalhar com o 2, tá? Depois eu vou trabalhar com o seu oposto, que é o menos 1. Então, vamos lá. No lugar desse x, eu vou botar 2, tá certo? Tá aqui, ó. 2 vezes 2 eu tenho 4, tirando 1, fiquei com 3, tá certo? Agora vamos fazer com o oposto de 2, com o menos 2. Tá aqui, ó. No lugar do x eu coloquei o menos 2. 2 vezes menos 2 eu tenho menos 4. Com o menos 1 passo a ter menos 5, tá certo? Então vamos lá. Perceba o seguinte, que o f de x igual ao f do seu oposto, ele é par, tá certo? Agora, a partir do momento que ele não tem uma igualdade, como aqui, ó, ele não determina uma função par, tá certo? Então, não é função par para 3 diferente de menos 5, tá certo? Ele só seria se aqui fosse 3 e 3, ou menos 5, menos 5, tá certo? Vamos analisar com ímpar. Não é uma função ímpar. Por que, Sena? A mesma coisa, tem que ser igual. E aqui ele é diferente, tá certo? Então, diferente aqui, não é par nem é ímpar. Então, nós chamamos ele de sem paridade, ok? Então, veja que é simples, não é muito difícil identificar uma função par e uma função ímpar. Veja bem, eu vou dar para vocês 3 situações de uma maneira mais rápida de vocês identificar se a função ele é par ou se ele é ímpar, tá certo? Ou ele é sem paridade, tá? O primeiro que eu vou dar para vocês é o seguinte: uma função polinomial sempre será par se todos os expoentes da variável forem pares, né? Ou seja, o x, o expoente dele é par, isso numa função polinomial, você já pode chamá-lo de função par. Mas vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho essa função onde a variável, lembre que a variável é o x, tá, pessoal? O x está elevado a 12, o x está elevado a 6 e o x está elevado a 2. Então são pares, né? Aqui, ó. 12 é par, 6 é par, 2 é par. Sendo que aqui nessa constante 1, você diz, Sena, no 1 não tem x. Quando você tem um número que não tem x, é porque a variável dele é elevado a zero, né? Tá aqui. Então eu tenho 12, 6, 2 e 4 valores, o quê? Pares, tá certo, pessoal? Logo ele é uma função par. Então, através da variável, é possível você já matar se ele é ímpar, ou se ele é par, ou se ele é sem paridade, tá, pessoal? Vamos para o segundo aqui. Isso aqui é dica, tá certo? Dica de identificar de maneira mais rápida. Então, vamos ver esse aqui. Uma função polinomial sempre será ímpar se todos os expoentes da variável forem ímpares, né? É o contrário daqui, ó. Aqui, se todos os expoentes forem par, ele é uma função par. Esse aqui, se todos os expoentes forem ímpares, então ele é uma função ímpar, tá? Um exemplo aqui, ó. 3 e 1. Observe quando o x não tem um expoente, pessoal. Vocês sabem que é 1, né? Então, 3 é ímpar, 1 é ímpar. Então, logo, esta função polinomial é uma função ímpar, tá certo? Aí você diz, Sena, tem um segredinho agora para ser sem paridade? Tem sim. Olha ela aqui, ó. Uma função polinomial não terá paridade se os expoentes da variável forem uma mistura, ou seja, ele tenha pares e tenha ímpares, né? Vamos ver aqui um exemplo. Olha ele aqui. Tá vendo o 2? Aqui é par. Tá vendo aqui no x? Aqui é o quê? 1. Então já tem um expoente par, já tem um expoente ímpar.
Logo, ele é o que, pessoal? Sem paridade, tá certo? Ele não é par e nem é ímpar porque ele tem um expoente par e tem um expoente ímpar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos provar isso com cálculo, tá certo? Essa teoria. Vamos supor que o x é 1, tá certo? Então aqui é 1 e aqui é 1. Então terei menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 1, tá certo? Vamos fazer o cálculo. 1 ao quadrado dá 1, tá certo? Vezes menos 2, eu tenho menos 2. 3 vezes 1 eu tenho 3. E repete aqui o menos 1. Então terei 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1 vai dar o quê? 0, tá certo? Agora vamos fazer com o oposto do 1, com o menos 1, tá certo? Aqui no x agora será o menos 1. Então 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, tá certo? Então vamos lá. Para menos 1 ao quadrado eu tenho 1 positivo, certo? Vezes menos 2 eu tenho menos 2. Mais 3 vezes menos 1, eu passo a ter o quê? Menos 3, né, pessoal? Aqui, ó, mais com menos dá menos. 3 vezes 1 dá o quê? 3. Repete aí o menos 1. Observe que os 3 aqui são negativos, é só somar e repetir o sinal, tá ok? Então eu tenho menos 2, menos 3, menos 1, vai dar o quê? Menos 6, tá certo? Olha, logo de cara, os números aqui não são iguais, são diferentes. Então já matou que ele nem é par, nem é ímpar, tá certo? Aqui, ó, para que ele seja par, teria que ser igual, e aqui ele é diferente. Para que ele seja ímpar, ele tem que ser igual, e aqui é diferente, ok? Logo, ele não é par, não é ímpar, nós chamamos ele de sem paridade, ok? Veja que com esses 3 pilares que eu dei a vocês, já é mais fácil de você identificar de maneira rápida e sem precisar estar calculando a função, tá certo? Então agora vamos só fazer exercício. Temos um monte de exercícios para treinar se ele é par, se ele é ímpar ou sem paridade. Vamos pegar aqui a letra A. A função de R em R, tal que f de x, é igual a x mais 1 sobre 2. É o seguinte, pessoal, aqui tem um segredo, tá certo? Muita gente vai dizer, ô Sena, aqui é menos 1. Aqui é menos 1, ô Sena, então ele é ímpar. Eita, casquinha de banana, pessoal, aqui, tá? Cuidado. Lembra que a constante, ele tem um x elevado a 0? Percebeu? Então, se aqui é 1 e a constante tem x elevado a 0, eu tenho um ímpar e um par. Se eu tenho um ímpar e um par, ele é o quê? Sem paridade, né, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó. Eu separei, só para ficar melhor para vocês. Separei x sobre 2 e 1 sobre 2. Significa dizer o quê? Que eu tenho um número 1 aqui que é ímpar e esse 1 sobre 2 que é uma constante, a sua variável é elevado a 0. E 0 é número par. Então eu tenho um ímpar e tenho um par. E lá, né, que é o item 3 aí do bizuzinho, quando ele tiver pares e ímpares misturados, é porque ele recebe o nomezinho aí de sem paridade, ok? Vamos ver a letra B. A letra B. F de R em R, tal que f de x é igual a x a quarta. Opa, essa variável é par. Se ele é par, então tá na cara que ele é uma função par, né, pessoal? Olha ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Expoente par, logo ele é uma função par, né? Porque a teoria diz uma função polinomial sempre será par se todos os expoentes forem pares, né? E aqui ele é par. Vamos para o C. Aqui eu tenho uma função de R com asterisco, lembre que não entra o zero, né? Até porque aqui não pode ser zero. De R com asterisco em R, tal que f de x é igual a 1 sobre x. Gente, esse aqui tá na cara também. Qual é o expoente daqui? 1. 1 é o quê? Ímpar. E se ele tem um expoente ímpar, ele é uma função ímpar, né? Então tá aqui, ó. O expoente 1 ímpar, então logo ele é uma função ímpar, né? Olha a teoria, é o tópico 2, né? Ele será sempre ímpar se todos os expoentes da variável forem ímpar. Vamos para o D. Eita, agora análise de gráfico, tá? Observa, pessoal. Observa, ele não está partindo daqui do zero. Então, já sabemos que ele não é uma função ímpar. Não é isso? Então, vamos ver se ele é par. Observe daqui, ó. Aqui, ó. Do 4, nesse primeiro quadrante, eu tenho esse pedacinho aqui.
E tenho esse grandão, observe que não é simétrico. Tá vendo? Não é simétrico, teria que ser igual. Esse desenho aqui, ele teria que estar aqui também. É o espelho, lembra do espelho? Então, para que ele seja uma função par, o gráfico tem que ser simétrico ao eixo de y. No caso, ele não é. Para ser ímpar, eu acabei de falar, ele tem que passar pela origem. Ele não está na origem. Então, ele não é ímpar. Resumindo, ele não é par, não é ímpar, então ele é o quê? Sem paridade, ok? Vamos para o E. Opa, observe que esse está passando pela origem, ó, pessoal. Ó, passando pela origem e ele não é simétrico ao eixo de x, ó. Se essa pintura tivesse aqui, ó, no outro lado, como se fosse um espelho, um reflexo, ele seria uma função par, mas não é, ele passa pela origem, tá vendo? Tá vendo aqui a simetria, ele vem no segundo quadrante e segue no quarto, não é? Ele não tem esse espelhamento aqui. Então, ele é uma função que ímpar, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Ó, o F. Opa, ó o desenho aqui, ó, pessoal. Ó, o desenho é o mesmo daqui, é o espelho, tá vendo? É o espelho aqui, é o eixo de Y, tá certo? Ó, já dá para matar que ele não é ímpar, porque ele não está passando na origem, tá certo? Mas o desenho daqui do segundo quadrante é o mesmo desenho oposto no primeiro. Logo, este gráfico ele é uma função par, tá certo? Vamos para o G. Cuidado, tá, pessoal? Nós estamos analisando em função polinomial. Em função polinomial, nós podemos fazer aqueles 3 pilares para identificar mais rápido. No caso dessa função, ela é modular, né? Então, ela não é polinomial. Se ela é modular, aí sim, eu não posso usar aqueles pilares. Eu tenho que fazer o quê? Usar números, tá certo? Por exemplo, número 1 e o oposto dele, menos 1, tá? Eu vou justamente utilizar aqui um 2, tá? Para o x, o 2. O módulo de qualquer número, pessoal, independente que ele seja positivo ou negativo, ele será sempre positivo, tá certo? Então, o módulo de mais 2, ele é mais 2, tá certo? O módulo de menos 2, ele é mais 2. O módulo de um positivo é positivo, o módulo de um negativo é positivo também. Percebeu que as respostas são iguais? Opa! Se as funções são iguais, significa dizer que ele é uma função par. Olha aqui, ó, f de x é igual ao seu f de x oposto, ou seja, f de 2 é igual ao f de menos 2. Logo, esta função ela é par. Vamos para o H. Eita, essa aqui é uma função polinomial. Já podemos utilizar quem, pessoal? Aqueles bisuzinhos, né? Observe, aqui ele é par e aqui ele é ímpar. Tem dois, ó, par e ímpar. Quando é par e ímpar, ele é o quê? Sem paridade, não é isso? Olha aqui, ó, par e ímpar, ele é uma função sem paridade, tá? Quando o expoente for misturado com pares e ímpares, é sem paridade. Vamos para o I. Ó, pessoal, esse aqui também dá para matar, né? Ó, olha aqui o expoente, 3 e o expoente aqui é 1. Só tem ímpar. Se só tem ímpar, ele é o quê? Uma função ímpar, tá? Olha aqui, ó. O expoente da variável for sempre o quê? Ímpares, né? Ímpar, ímpar, então ele é uma função ímpar. Pronto, pessoal. Nós fizemos aí um monte de exercícios que identifica par e ímpar, né? Com aqueles 3 bisuzinhos, né? Que só voltando à teoria, quando os expoentes de uma função polinomial for todos pares, ele é uma função par. Quando os expoentes de uma função polinomial for só números ímpares, ele é uma função ímpar. E quando uma função polinomial tiver expoente par e ímpar ao mesmo tempo, misturado, né? Então ele é sem paridade, tá certo? E quando não for uma função polinomial, aí sim vocês têm que usar valores, né? Vou escolher um valor, digamos, escolhi 4, faço o cálculo e vou usar o oposto do 4, que é menos 4. Aí eu vou identificar se ele é par, ímpar ou sem paridade, tá certo? Agora vamos fazer as 3 questões do quiz, né? De Enem e também de SAEP. Então vamos ver aqui essa questão 75. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total de vendas em reais,
de certo medicamento ao longo do ano de 2011, tá certo? Então ele deu esse gráfico para que, né, o público veja o que está acontecendo. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram. Esse gráfico é praticamente uma revisão do vídeo 5 que eu fiz na quarta-feira, tá certo? Que eu falei para vocês sobre função crescente e função decrescente, tá certo? Então é o seguinte, ele quer saber aqui qual desses meses ele teve o valor alto, né? Então, olhando aqui o gráfico, o ponto mais alto é esse aqui, ó, pessoal. Olha ele aqui, ó. Esse é o valor maior, que é justamente no mês de... Cadê? Mês de junho, né? Mês de junho. Já o ponto mais baixo é o menor valor, que é o mês de agosto, tá certo? Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Uma questão do Enem super fácil, né? Papai Seninha não teve dificuldade nenhuma para fazer, tá certo? Então, ó, o mais alto aqui é o maior, o mais baixo é o menor. Ele está maior em julho e ele está menor em agosto. Letra E. Vamos agora para o 76, tá certo? Olha o que é que ele diz, uma questãozinha do SAEP, né? Observe abaixo o gráfico de uma função real definida pelo intervalo de -5 a -6. Ele quer saber qual desses pontos aqui ele é uma função decrescente. Outra questão que envolve o vídeo, o quinto nosso que está aí no YouTube. Não esqueça, né? Fazer a inscrição, acionar o sininho e dar o OK, tá certo, pessoal? Então, o vídeo 5 de funções fala em crescente e decrescente. Se não viu, veja, que é para poder você ter ideia do que está acontecendo aqui, tá certo? Então, vamos responder ele. Ele quer saber qual partezinha desse gráfico ele é decrescente. Ó, pessoal, observa aqui, ó. Tá vendo essa descida aqui? Ele está, ó, desse -3 até o -1, ele está caindo, ele está decrescendo, não é isso? Entre -3 e 0. Agora, se você imaginar aqui, ó, esse aqui, ó, pessoal, do -5 a -3, ele é constante. Gráfico reto é constante. Aqui, ó, gráfico caindo é decrescente. Aqui, ó, pegando o -1 até aqui o 3, ele está crescendo. Então, ele é um gráfico o quê? Crescente. Do 3 ao 5 ele é constante. E do 5 ao 6 ele é decrescente. Justamente o que ele quer. Ele quer saber quais são os pontos em X que ele é decrescente. Ele é decrescente do -3 até o 0. Aqui, ó. Ó, começou no -3 e parou aqui, ó, no 0. Estou falando no eixo de X, tá, pessoal? Já o outro, ele começou a cair no 5 e parou no 6, tá? Então, significa dizer que ele é decrescente no intervalo de -3 para 0, tá certo? E decrescente no intervalo de 5 para 6, ou seja, é a letra D. Mais uma questão de crescente e decrescente muito, muito fácil. Vamos para a última questão dessa aula. Olha aqui novamente. Ó, função crescente, decrescente e constante, né? Revisão do último vídeo. Então vamos lá. Para a função y igual a f de x, ele é crescente no intervalo de x maior ou igual a 1, menor que 3. Decrescente de x maior ou igual a 3, menor que 4. E é constante para x maior que 4. O gráfico que mais adequadamente representa esta função é... Então, pessoal, ele quer saber qual o gráfico que tem os três: crescente, decrescente e constante. Então, vamos lá. Vamos estudar primeiro crescente, no intervalo de 1 para 3. Aqui, ó. De 1 para 3, se eu pegar a letra A, observe que esse gráfico aqui, ó, do 1 para o 3, ele está caindo, ele é decrescente, mas ele quer o que mesmo? Crescente. Então, logo essa alternativa, ela é errada, né? Porque esse gráfico aqui, ó, de 1 para 3, ele é decrescente. Também tem outro que a gente pode eliminar, a letra B. Observe que do 1 para o 3, o gráfico ele é decrescente. E eu quero o quê? Crescente. Então, esse também é falso, não é? Pronto, aqui, ó, do 1 para o 3, ele é crescente, satisfaz a condição.
Aqui ele é crescente, satisfaz a condição. Aqui também ele é crescente, satisfaz a condição, tá? Então, só com esse primeiro já eliminamos a A e a B. Vamos para o próximo. Vamos estudar agora decrescente entre 3 e 4, tá? Então, vamos lá. É aqui, ó, na letra C. Entre 3 e 4, ele é decrescente. Então, satisfaz a condição. Mas a letra D, entre 3 e 4, pessoal, ele é o quê? Crescente. Ele quer o quê? Decrescente. Então, essa alternativa, ela é falsa. Próximo estudo da gente é constante. Sabe que constante é o gráfico o quê? Reto, né? Então, vamos lá. Só está faltando a letra C e a letra E. Observe aqui, né, maior ou igual a 4. Esse pedaço aqui, ó, ele é o quê? Decrescente. E ele quer o quê? Constante. Então, a letra E é falsa. O que foi que sobrou para mim? Né? Aliás, a letra C que é falsa, né? O que sobrou para mim foi a letra D. Mas vamos provar. Do 1 ao 3 ele é crescente. Bateu. Do 3 ao 4 ele é decrescente. Bateu. E depois, né, maior que 4, seguindo de 4, ele é reto, ele é constante. Então está provado que a letra E é a resposta. Então tá aí, pessoal. Terminamos nossa aula, tá certo? Bem simples, de função par, função ímpar, sem paridade. E fizemos no final aí uma revisão, não é, de função crescente, decrescente e constante da aula 5, né, do último vídeo que nós vimos, tá certo? Então, por hoje é só, tá certo? Não esqueça de dar um ok, acionar o sininho, divulguem esse trabalho do professor Sena, tá certo? Espalha aí para os seus amigos, não é? Para a família, tá certo? Vamos dar uma força para esse trabalho, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um abraço.